tinha isso. Tinha um pontinho onde ela cruzava o eixo X. Você até usou ele para desenhar uma reta na aula passada. Então, a gente chama disso de raízes, o zero da função. São valores importantes, porque é importante tu saber onde tua função zera. Às vezes tu está falando sobre custos e lucros, ou qualquer coisa do gênero, o zero é um número importante nas funções. O zero, às vezes, ele indica onde a função não pode existir, diga. Sempre que eu for resolver uma função dessa para fazer um gráfico, eu sempre posso começar pelo zero da função? Ajuda bastante a entender o gráfico. Perfeito. Isso é muito bom. Então, por exemplo, né, quando você for resolver a Bhaskara, aquela fórmula que a gente escuta tanto falar, que está aqui, você vai estar encontrando justamente esses valores de x aqui. Ok? Muito bem. O que é maravilhoso. Tanto para desenhar quanto para entender. Por exemplo, se a gente estivesse falando custo, como a gente estava falando agora há pouco, custo zero, né? Qual é a quantidade que dá um custo zero? Interessante saber isso. Muito bem. Muito bem, então, feito isto, ele está explicando aqui que para você conseguir fazer a Bhaskara, ou seja, encontrar as raízes, ou seja, encontrar os valores de x que quando eu jogar na minha função vai dar zero, né? Por que é menos 1 e 1 para essa função? Coloca menos 1 e 1 aqui para ver o que acontece. Vai dar zero, né? Pois é. Então, maravilha. Então, maravilha, maravilhoso. O que vai acontecer, então? Nós temos uma fórmula, né, porque diferente da reta, né, na aula passada você fez muito isso, isolou o x, né, várias vezes, ou o y encontrou os valores, né, lá é possível você isolar e encontrar, ok? Agora, aqui não dá para isolar, é impossível quando tu tens um polinômio completo, ou seja, com o a, o b e o c diferente de zero, você conseguir isolar o x, completamente impossível, beleza? Então, já que é impossível, eles desenvolveram uma fórmula que, vamos colocar entre aspas aqui, isola para ti, que chega no valor de x para ti, ok? Que é a Bhaskara. Tem todo um motivo geométrico ali do porquê que isso é verdade, mas a gente vai ignorar. Só decorar mesmo. Então, é isso. Daí, note que você tem que saber, para resolver isto, quem é o A, B e C. Porque o delta envolve o A, B e o C, a fórmula envolve o A, B e C, né? Então, olhando o A, B e C da sua equação de segundo grau, você encontra são as raízes fazendo essa continha. Eu vou fazer uma aqui e depois eu vou te pedir para fazer também uma. Aí você já consegue resolver Bhaskara, já está com meio serviço andado. Tem algumas consequências interessantes, né? Antes de a gente fazer conta, eu quero só que tu saiba isso. É um negócio difícil de entender, de decorar, mas depois você vai pegar bem. Seguinte, se o delta for maior que o zero, essa continha que tu fazes aqui for maior que o zero, significa que a tua parábola tem duas raízes, tipo essa aqui, ok? Se o delta for igual a zero, ela vai ter uma raiz só. Por exemplo, como essa aqui, tem uma raiz só, ou seja, ela passa em um ponto apenas no zero, certo? E existe a situação também do delta ser negativo. O curioso do delta ser negativo é que a conta acaba aqui. Tu não consegue achar as raízes, fazer a continha para achar as raízes, porque elas não existem. O gráfico seria uma coisa mais ou menos... Daí pensar, não vai ter gráfico? Vai ter gráfico, mas vai ser uma coisa assim, ó. Opa. Vai passar por cima aqui, tá vendo? Não vai encostar, né? Exatamente. Se não encosta, não tem raiz. Certo. Muito bem. Daí aqui ele está mostrando, né? Como é que faz, ó. Ele primeiro identifica quem é o A, B e C. O A é 1, porque não tem número aqui na frente, é 1. O B é menos 6, porque o sinal vem junto. E o C é o número sozinho, 5 mesmo. Daí ele coloca essas coisas no lugar, na formulazinha do delta, né? Encontra o delta, depois joga esse delta aqui na segunda fórmula e encontra o valor. Beleza? Lembrando que a equação do delta que ele não escreveu aqui é b quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então é muito importante que tu identifique direito quem é A, B e C. Quem é o A e o B, eu sei, agora eu sei. C é o número sozinho.
Número sem o x. Ah, são 3 números agora, na verdade. Isso. O A é o número O. Bem, eu quero que você copie isso aqui, então, ó. Certo. O A, quem acompanha o x quadrado, B, quem acompanha o x, e o C é o cara normal. Muito bem. Eu tentei fazer alguns exercícios por conta própria, e aí eu vi o que eu mais tenho dificuldade é de interpretar quando não é, tipo assim, explícito, assim, X, tanto, quanto é que dá a conta. Eu tenho dificuldade quando é, tipo assim, uma empresa fez tal, 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 o que que acontece, acontece isso, como a gente vai fazer o gráfico, entendeu? É essa que eu tenho dificuldade. Ah, pode ter certeza que é a dificuldade de todo mundo, tá? É muito difícil de interpretar. Eu me perco, tipo, o que que eles estão pedindo, o que que eles querem, não entendi nada. Mas é assim mesmo, não se preocupe. Mas é Já uma notei. questão de prática, tu vai ver muitos exemplos, daí tu vai acabar entendendo. Muito bem. Eu vou fazer uma agora, daí tu vai depois fazer outra. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer aqui. Só um segundo. Deixa eu pôr aqui no meu negócio. X ao quadrado. Deixa eu pensar uma legal. Menos 14x mais 9. Bem, eu quero encontrar as raízes dessa parábola. Deixa eu colocar aqui a identificação. Nós temos que identificar quem é A, B e C. Primeira coisa é isso. O A. Quem que é o A aqui, sabe me dizer? O A seria 1. Porque é o número que não aparece aqui é sempre 1, beleza? isso. O B, quem que é? Menos 14, Temos, exatamente, senão vem junto. E o C, número sozinho? 9. Boa. Então agora, vamos fazer o delta. Vamos lembrar que é B quadrado, menos 4 vezes AVC. Professor, o que que eu estou fazendo? Acho que fazendo essa conta que na escola eu ficava fazendo e não sabia o que era. Vou falar pela última vez. Quando você está fazendo uma parábola, essa parábola pode cruzar o eixo X, você está encontrando justamente esses valores aqui, ó. Onde ela cruza o eixo X, beleza? Pode ser Uhum. que ela não cruze, mas essa aqui vai cruzar. Eu já vou te dar o spoiler. Vai cruzar em 2 e 7. Será que tem alguma coisa a ver com ser 2 vezes 7, 2 mais 7? Acho que sim, né? Mas deixa isso para lá. Depois eu te explico o porquê disso. B, então vai ficar menos 14. Opa, fiz caquinha. Aqui é 9, aqui é 14. Errei, tá? A ordem, desculpa, erro meu. Agora, vamos lá. Menos 9, menos 4 vezes A vezes C. Ok? Sim. Ou de bola. Ah, sim, 9 ao quadrado, não esqueci do quadrado aqui. Vai ficar 9 ao quadrado é 81. Ah, mas tá com sinal negativo, não importa. Tá. 4 vezes 14 vai ficar 40 mais 16. 56. Quanto que é 81 menos 56? Faz aí pra mim. Eu acho que vai dar 36. 81 menos Ou 56. 25, acho que é 25. 25. 5. É isso mesmo, 25. Show. Então agora vamos para a segunda parte. X igual a menos B. Cuidado com esse menos. Esse menos ele vem da fórmula. Mais ou menos o raiz de delta sobre 2A. Ele vem da fórmula, ele sempre está ali. Então, por exemplo, como o nosso B é menos 9, vai ficar menos, menos 9, entendeu? Uhum. Menos, menos 9. Então, menos com menos fica mais. Uma situação como essa, o sinal do lado do outro, multiplicando, vamos dizer assim, menos com menos é mais. Então, vai ficar mais 9, mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é 5, dividido por 2. Então, você vai ter duas possibilidades, a possibilidade positiva e a negativa. Então, vai ficar 9 menos 5 dividido por 2, vai ficar 4 dividido por 2, dá... Peraí, é isso? Ah, sim, é isso, sim. Daí vai ficar... Eu tinha falado que ia dar 2, né? Não acredito na minha própria palavra.
14 dividido por 2 dá 7. Show de bola. Beleza? Certo. Vai ficar 9 mais 5, é 14 dividido por 2, né? Por aqui. 9 mais 5. Pronto. Beleza? Certo. Então, recapitulando, tem a equação, verifico o ABC, escrevo delta, coloco as coisas, tomo cuidado com o quadrado, com o sinal, faço a compra. Aqui tomo cuidado com o sinal, menos com menos dá mais e menos, tem duas possibilidades, para ali e parar, beleza? Nada demais, né? Para quem foi bem na aula passada, isso aqui sai de letra. Tá? Agora é sua vez. Eu vou te pedir para fazer um. Cara, de manhã cedo meu estômago funciona de uma forma meio estranha. Então eu vou no banheiro e na volta você me manda uma fotinho. Pode ser? Demorou, vai lá. Valeu.
Voltei, meu velho. Vi que você enviou a foto e vi que parece tudo muito certo, para falar a verdade. 3 e 2. Agora você não reparou uma coisa? De novo, 2 mais 3 e 2 vezes 3? Então, eu ia te perguntar, pra você me explicar mesmo o que que você tinha falado antes. Que você já, antes de fazer a conta, já achou os resultados. Justamente, existe uma técnica chamada soma e produto para resolver. Você tem que pensar assim. Você tem que pensar assim, quais dois números que somados dão menos b sobre a, e esses mesmos dois números têm que ser os mesmos, multiplicados, dão c sobre a. Bem, quem que é o nosso b? Menos 5. Então, menos 5 sobre 1, e aqui 6 sobre 1. Então, ou seja, a gente quer saber quais dois números somados dão 5 e multiplicados dão 6. Eu gosto sempre de pensar na multiplicação primeiro, porque sempre tem menos possibilidades. Por exemplo, para dar 6 é 2 vezes 3, ou 1 vezes 6, né? Só essas duas possibilidades, certo? Certo. 2 vezes 3 ou 1 vezes 6. Então, 2 vezes 3 dá 6, 2 mais 3 dá 5, certo? Tentando Só isso. acompanhar. É o X em menos. Peraí, explica de novo, por favor, professor. Não entendi. Não entendeu, velho? Não, é que eu não me perdi no meio da explicação. Eu só estou querendo saber quais dois números que, quando multiplicados, dão 5 e quando somados dão 5 e quando multiplicados dão 6. Daí é melhor pensar na multiplicação primeiro, porque tem poucas multiplicações que dão 6. Uhum. Me diz aí, multiplicações que dão 6. Dois números multiplicados dão 6. Dois números multiplicados que dão 6. 2 vezes 3. E 1 vezes 6. 1 vezes 6. Menos 2 vezes menos 3, assim vai, né? Os sinais. Uhum. Então tá, eu pensei 2 vezes 3. Será que 2 mais 3 dá 5? Dá. Então por isso que 2 e 3 são as raízes, entendeu? Entendi. É isso. Então, por exemplo, no meu caso, por que que eu já sabia? Porque quais dois números multiplicados dão 14 e os mesmos dois números somados dão 9? Dois números que multiplicados dão 14, 2 vezes 7. 2 mais 7, 9. Exatamente. Então, eu meio que já criei, né, a conta pensando nisso, certo? Uhum. Show de bola. Então, de boa. Nem toda situação, né, nem todo problema de equação de segundo grau, ele é necessariamente uma equaçãozinha como essa, completa, né? Às vezes você pode ter uma situação como essa aqui, olha só, x ao quadrado menos 7x, que seja, igual a zero. Você não precisa necessariamente fazer Bhaskara aqui. Se você fizer, vai funcionar. Só que é meio perda de tempo. Você pode simplesmente utilizar
propriedades, né, de álgebra normal. Você pode, por exemplo, isolar o x. Se você isolar o x, vai ficar x menos 7. É x que multiplica x menos 7. Se você fizer o chuveirinho de novo, não volta a ser exatamente o que está aqui em cima? É. Então, eu só reescrevi de uma forma diferente, nada demais. Só que com essa forma diferente, fica muito fácil de perceber quais são as raízes. Porque o que são raízes? São os valores que vão fazer esse lado esquerdo dar igual a zero. Então, por exemplo, se o x for zero, independente do que tiver dentro do parênteses, vai dar zero também. Certo? Vai ficar zero vezes qualquer coisa. Uhum. E aqui também, se o x for 7, mesma coisa, certo? Certo. Show de bola. Então, é uma forma mais rápida. Só que isso só funciona se você não tiver o c. Tá vendo que não tem o c aqui? Sim. Também existe a possibilidade de ser um negócio assim, ó, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Daí você não tem o b aqui. O b é zero. Então, por isso que Bhaskara a gente só usa de fato quando tiver a, b e c diferente de zero. Quando o b for zero, você pode simplesmente passar o número para o outro lado. Era menos 9 para o outro lado mais 9. Então, as raízes vão ser mais ou menos a raiz quadrada de 9, ou seja, mais ou menos 3. Quando, quando tá elevado a 2 ali, ele for passar para o outro lado, ele vira raiz quadrada? Quando está elevado a 2, sim, sim, sim. Para tirar a coisa de dentro da raiz, você tem que aplicar, para tirar a coisa, para que você encontre o valor de x, né? Você precisa fazer a raiz quadrada dos dois lados, exatamente, porque você não quer o valor de x quadrado, você quer o valor de x, certo? Entendi. Isso aí. Então você tem que fazer desse jeito. Muito bem, então, eu vou querer que você faça o seguinte agora. Querer que você use a soma e produto para resolver essa que eu vou colocar aqui. Deixa eu pensar uma combinação legal. Pensei. Essa você vai fazer por soma e produto. Essa aqui você vai fazer isolando o x. E essa aqui você vai fazer passando para o outro lado o número. A primeira é 6 e 2, certo? Certo, exatamente. A segunda eu vou tentar. Yes. Eu coloquei aqui x, aí parênteses, x menos 2. Aí eu não sei o que fazer a partir daqui agora. Faz a mesma coisa que eu fiz ali. Então, é aí que eu... Olha o que eu Deu... fiz ali, eu já te expliquei. Tu tens que dar zero a parada, certo? Então, tu olha para o que está dentro do parênteses, olha para o que está fora e veja o que é que colocando ali vai dar zero. Eu não coloquei o 7 como resposta de graça aqui, porque 7 menos 7 dá zero, certo? Então, aqui seria 2 no x E o outro é zero. e o outro 0, entendi. Isso. Beleza. E aí, como você falou, essa técnica aqui só se aplica quando não tem o c. Exatamente. Entendi. Certo, a outra, x
Tem algum jeito de achar a raiz quadrada mais rápido? Porque eu sou meio ruinzinho nisso aí. Rápido, não. O que, se você não sabe de cabeça, o que te resta é fazer a fatoração. Ir dividindo e dividindo, né? Vai dividindo por 2 enquanto dá, daí quando não dá mais, divide por 3. E aí, quando terminar de dividir, você tem os fatores. Ah, aquele MMC lá, aquele negócio? É, tipo isso. Certo. Vai dar mais ou menos 12, só que eu não cheguei nesse valor fazendo. Eu não achei essa raiz quadrada aqui no papel, não. Eu achei depois que eu fui bater na calculadora pra ver se estava certo. Você fez errado a divisão. Vamos ver. 144, divide por 2 dá 72, divide por 2 dá 36, divide por 2 dá 18, divide por 2 dá 9, divide por 3 dá 3, divide por 3 dá 1. Então fica 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Ou seja, 144 é igual a 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Tudo que está ao quadrado sai para fora da raiz. Então fica simplesmente 2 vezes 2 vezes 3. Que é 12. Ah, entendi. Pegou a ideia? Uhum. Ótimo. Então, bora continuar. O nome disso aí, então, é soma e produto, né? O nome disso aqui é subproduto. Sim, isso aí. Que eu Esse falar. aqui. E das outras duas. Aqui é só resolver, isolar o X. Deixa eu ver, assim, não tem nome. Ah, beleza. O nome dessa parada aqui é fatoração. Está fatorando número. Escrevendo fatores. Fatores são pedaços. Então, você está pegando seu negócio ali e escrevendo em pedaços. Uhum. Muito bem. Perfeito. Agora, vamos ver o que mais nós temos aqui. Vértices. Aqui, olha só. Estou falando da importância do vértice no estudo da parábola. É uma função que te apresenta um vértice, um ponto de máximo ou mínimo. É importante você ter funções que descrevem pontos de máximo e mínimo. Então, isso em mente, vamos pensar. Esse ponto de máximo e mínimo aqui, obviamente, ele tem, né, uma posição específica, que é uma posição de simetria, né? O gráfico é igual à esquerda e à direita dele. Então, com isso em mente, né, nós podemos continuar. Existe toda uma forma de obter isto, né? Mas na prática, o que você precisa decorar é isso aqui. Então, eu pediria para você anotar, entende? Opa.
Essa vírgula ali em cima do 2A. É que aqui, cara, nós estamos encontrando um ponto, entende? Então essa é a coordenada x e essa é a coordenada y do ponto. Ah, entendi. Ele separou, né? Só é uma forma de separar. Então, se uma hora eles te pedirem, qual que é a coordenada x do vértice? É a primeira parte ali, qual a coordenada y do vértice? É a segunda. Ah, Beleza? fechou. Isso. Então, muito bem. Com isso em mente, né, podemos continuar aqui e encontrar o vértice da parábola aqui, por exemplo. Ele pede para esboçar o gráfico. Para esboçar o gráfico é bem importante que você saiba encontrar o vértice. O que nós temos aqui? Menos x ao quadrado mais 4x menos 6. A única coisa que você precisa fazer é entender aquela fórmula. Se o x é menos b sobre 2a, então você identifica o b, que no caso aqui é 4, certo? É menos b, menos 4. Sobre 2 vezes a, ou seja, 2 vezes menos 1. Vai dar 2. Tá vendo? Esse é o Certo. x do vértice, já sabemos a coordenada x. E a coordenada y? Você tem duas possibilidades. Ou você faz o menos delta sobre 4a, ou, o que é mais fácil, na minha opinião, se você está preocupado única e exclusivamente com o vértice, você pega o 2 e joga na função. Ou seja, pega o valor do 2, que você já sabe que é o x do vértice, e coloca no lugar do x. Aqui você coloca 2, você coloca 2 e resolve a continha, entendeu? Ah, como se fosse Um normalmente. ponto. Exato, você está procurando o y de um determinado valor de x que você está escolhendo. Só que aqui você sabe que esse valor de x é justamente o vértice, certo? Ah, entendi. Pode crer. Então, muito bem. Aqui ele faz isso e ele encontra uma coisa bem curiosa, né? Olha só. Antes ele tinha feito delta. Tanto é que ele achou aqui o y, né? Esse y aqui, usando o delta, né? Ele achou que o delta era negativo. Ele achou -8 como delta. Quando a gente acha um delta negativo, a gente para a conta por ali. Porque numa situação como essa não vai ter raízes. Ok? Uhum. Delta negativo te impossibilita de ter raízes. Então você para a conta ali, você não vai ter raiz. Daí ele encontra o vértice e desenha, né? Desenha o gráfico. Ele desenhou aqui. Perceba que esse gráfico ele não apresenta raízes, porque ele nunca cruza aqui em cima. Nunca vai cruzar, né? Sim. Show de bola. Agora, muito bem. Feito isso, né? Que tal você encontrar um vérticezão aí para mim? Você pode encontrar um vértice da função que você anotou a formulazinha, né? Sim. Você pode encontrar um vértice da função que eu tinha bolado para você aqui primeiro, essa. Ah, não, essa foi eu que fiz. Quero que você encontre dessa aqui. Pode ser com o vértice de fração, tá? Não tem problema nenhum. Opa, Essa daí? sim, faz o vértice dessa. Lembrando que a fórmula do vértice é menos b sobre 2a. Você pode pegar essa resposta e jogar na função para encontrar o y, ou fazer menos delta sobre 4a. Você já sabe o delta, né? Talvez ajude. Beleza.
É menos 1/4? Menos 1/4. É. Menos 1/4. Bem, me manda a conta aí pra eu ver. Essa eu não sei de cabeça, não. Eu Mas deixa só eu fazer. encaixei o Menos B sobre 2A. delta era 1. Peraí. Bem, mas eu quero a coordenada x e a coordenada y, né? Quem é o x do Ah, vértice e quem é o y do vértice, entendeu? então o y é o menos 1/4, certo? Ah, bem, para falar a verdade, a bestade, menos 1/4, sim, isso mesmo, delta é 1, isso mesmo. Agora tem que fazer o x, você só encontrou o y do vértice, eu quero o x e o y do vértice. Certo, vou fazer o x. E o x é 5/2. O x é 5/2, exatamente. Exatamente. Então você acabou de encontrar o vértice. Agora, olha que legal. Vamos anotar algumas coisas dessa conta que você fez aqui. Né, você estava trabalhando, em outras palavras, com a função y igual a x² menos 5x mais 6. Você encontrou as raízes que eram 2 e 3, ou seja, você tem a raiz, que é 2 para x, 0 para y. Você tem, vamos chamar de raiz linha. Você tem a raiz duas linhas, que é 3 para x, 0 para y. E você tem o vértice, que você acabou de encontrar. Qual que foi o vértice mesmo? O vértice x foi 5/2 e o y menos 1/4. Então, com tudo isso aqui, você consegue desenhar o gráfico. Então, vamos tentar desenhar esse gráfico aí. Isso aqui já dá para desenhar um gráfico bem bom. Nossas raízes são positivas, né? Então, a gente pode colocar 2 aqui, 3 daqui. Com certeza o vértice está no meio, porque o vértice é simetria, certo? Então, Uhum. o vértice é 5 meios. 5 meios, 5 dividido por 2 é 2,5. Obviamente, né? O vértice tem que estar no meio do caminho do 2 e do 3, que é o 2,5. Né? 5/2 é 2,5, certo? Certo. 2,5. E menos 1/4, bem, a gente pode alongar um pouco aqui para ficar bonito. Você pode pôr, então, aqui menos 1/4, que seja y e x. Bem, o y é 6, né? Então, o y que cruza o eixo y, certo? 6. Eu já te falei sobre isso, né? O número Sim. sozinho é onde vai cruzar o eixo y. Então, a gente consegue fazer, olha só, coloca um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, tem dado suficiente já para fazer o gráfico. Beleza? Beleza. Tá aí nossa parábola, show de bola. Então, com alguns pontinhos já vai. Muito bem, show de bola, né? Aprendemos tudo de Bhaskara. Recomendo que você estude isso aí, no livro que eu te mandei lá tem. E é isso, cara, é isso. Então, Aí na próxima aula a gente... qual tópico eu Oi? tenho que estudar? Equações de segundo grau, né? Isso aqui que a gente estava vendo. Faça os exercícios, me traga dúvidas na próxima aula, tá bom? Equação de segundo grau. Isso que a gente estava vendo, né? Vai estar lá a fórmula, vai estar lá a equação de segundo grau. Fazer os exercícios desse livro aí? Do livro que eu te mandei, né? Te mandei um livro, certo? Você mandou aquele primeiro, é ele? Pode ser aquele lá mesmo, né? Não é, o que eu estava trabalhando é outro, mas você pode fazer no capítulo de equação de segundo grau daquele livro lá mesmo, e daí me traga as dúvidas, tá bom? Beleza. Show de bola. A gente se fala então, meu velho. Só tem um detalhe, na terça que vem, infelizmente, eu não vou poder te dar aula, tá? Então vai ser na Porque, próxima semana. a princípio sim. Fechou. Eu vou ver como é que vai ficar a minha agenda depois do carnaval, daí se possível eu quero adiantar, com certeza, para mim é sempre melhor adiantar. Mas se não der, só daí na outra semana, tá bom? Fechou. Show de bola. A gente se fala. Abraço. Valeu. Valeu, tchau.